Você acabou de assistir trechos de games e filmes produzidos pela Unity, e é apenas uma amostra do que podemos fazer com o poder de fogo dessa ferramenta. Mas antes de começar com a parte prática, permita-me um pouco de teoria. Supondo que você ainda não esteja familiarizado com o mundo 3D, vamos fazer uma pequena introdução do que você precisa saber sobre o mundo dos games em 3 dimensões. Na verdade, não vamos nos aprofundar muito e nem entrar em muitos detalhes. E em outros cursos vamos ter ainda muito mais informações para compartilhar com você. Mas se durante essa aula você achar que as coisas são muito complicadas, não se preocupe. Todos passam pela mesma impressão de que não vão dar conta de aprender a mexer com games 3D. Mas o mais importante agora é que você conheça os termos e as técnicas. E o porquê disto é bem simples. É necessário conhecer uma série de detalhes que vão ser importantes na hora de mexer com a Unity. Mas em primeiro lugar, o que são games 3D? Bom, para explicar isso, vamos voltar no tempo ao primeiro game criado em um computador. Em 1962, alguns cientistas dos laboratórios do MIT fizeram um game baseado em uma guerra espacial, o Space War. O jogo não era comercial e tinha um propósito apenas de demonstração do poder do computador DEC DP1, que era produzido pela IBM. E mesmo com a tecnologia limitada para a época, este computador permitia recursos gráficos na tela de um monitor. E o princípio desse jogo foi utilizado durante muitos anos em vários outros games. O objetivo do game era sobreviver a uma guerra espacial, com 2 naves que atiravam uma contra a outra. Se você achou semelhança com o game Asteroids da Atari, não é coincidência. O princípio era bem simples e ainda é utilizado até hoje. A placa gráfica dos computadores permitia acender pixels na tela, e a tela era dividida em um gradeado de pixels, onde tínhamos um sistema de coordenadas. Na horizontal ficavam as colunas, que são representadas pelo eixo X, e na vertical as linhas, representadas pelo eixo Y. Esse sistema de 2 eixos é também conhecido como sistema bidimensional, ou 2D, 2 dimensões. E é por isso que chamamos alguns jogos de 2D, por usarem apenas os eixos X e Y. Os primeiros games trabalhavam com recursos gráficos nativos, que chamamos de primitivas gráficas, que permitiam acender pixels na tela, e também podiam desenhar linhas e círculos. Para colocar um ponto na tela, é preciso seguir um sistema de localização, onde informamos primeiro a coordenada X e depois a coordenada Y. Este ponto que você vê agora na tela está na coluna 14 e na linha 3, ou X14, Y3. Para fazer a nave do game, bastava apenas 3 pontos. E depois um outro recurso das primitivas gráficas nos permitia desenhar linhas entre os pontos. E para fazer a nave se movimentar, era ainda mais simples. Para ir para cima, bastava subtrair uma única unidade da posição Y de cada ponto. Para fazer a nave descer, bastava somar uma unidade na posição Y de cada ponto. Para a nave se direcionar para a esquerda, bastava subtrair uma unidade de X em cada ponto. E para a direita, adicionar mais uma unidade em X em cada ponto. Repetindo o processo continuamente, tínhamos o movimento. Temos um curso de jogos 2D que explica em detalhes esse processo. Recomendo que você dê uma olhada no nosso site para verificar esse curso. Mas com a evolução dos recursos gráficos, não demorou muito para se colocar fotografias digitais na tela dos games. E a razão é simples, uma imagem digital precisava apenas de um par de coordenadas X e Y, e se usava o mesmo sistema para movimentar. Com isso, os games ficaram mais velozes e complexos. Mas os jogos 3D não são nenhuma novidade. Em 1980, a Atari lançou no mercado o game Battlezone. Foi um dos primeiros games em 3D e consistia basicamente em polígonos formados por pontos e linhas, que chamávamos de wireframe. Mas esse tipo de jogo não conseguiu evoluir muito. Vamos primeiro entender o conceito do que são games 3D. Aqui você pode observar um plano cartesiano, que é exatamente o mesmo que você estudou na escola. É basicamente um sistema de coordenadas, que é muito útil para a localização de pontos. Também é muito usado na matemática e em games. Na vertical, temos o eixo Y, que representa as linhas, e na horizontal, temos o eixo X, que representa as colunas. No cruzamento dos 2 eixos, vamos encontrar a origem do sistema de coordenadas.
a posição 0 para x e y. Aqui será o ponto de partida para a localização de qualquer ponto. No eixo x da origem para a direita, vamos encontrar os valores positivos, e eles são crescentes. Da origem para a esquerda, vamos encontrar os valores negativos. O mesmo ocorre no eixo y. Da origem para cima, os valores são crescentes e positivos. Da origem para baixo, os valores são negativos. Observe esse ponto. A posição que ele se encontra é x5 e y3. Já este outro ponto está na coordenada x-4 e y2. Esse sistema de dois eixos, x e y, como falamos antes, é conhecido como sistema bidimensional, também conhecido como duas dimensões. Bom, vamos agora orientar os eixos x e y em uma posição diferente. Imagine que deitamos o plano cartesiano e vamos atravessar um terceiro eixo perpendicular ao plano. Esse terceiro eixo é conhecido como o eixo z. Com esse terceiro eixo, vamos ter coordenadas x, y e z. Mas do que muda, além de mais um eixo? Bom, graças ao terceiro eixo, vamos poder dar profundidade aos pontos. Quando ouvimos falar em algo tridimensional, nos referimos a algo que tenha posicionamento no espaço dos três eixos x, y e z. A orientação desses três eixos pode variar muito, mas basicamente para onde apontam as setas, lá teremos os valores positivos. Aqui não difere muito. Ainda no cruzamento de todas as setas, temos a origem para os três eixos, a posição 0 para x, y e z. No eixo y, a partir da origem seguindo a seta, teremos os valores positivos. E a partir da origem em direção contrária à seta, teremos os valores negativos. O mesmo ocorre em x. A partir da origem seguindo a seta, os valores são positivos. Na direção contrária, eles são negativos. Em z, da origem para cima, os valores são positivos, e da origem para baixo, os valores são negativos. Lembrando que aqui, os valores se limitam até 5, mas isso é apenas para efeito de demonstração. Na verdade, todos os valores são infinitos. Também vale ressaltar que as setas sempre contêm os valores positivos. Vamos observar como localizar um ponto no espaço tridimensional. Veja esse ponto x-4, y3 e z4. Se você observar bem, vai perceber que ele dá a impressão de que está para trás. Existem vários tipos de orientação desses eixos, mas as mais usadas são conhecidas como left hand, ou mão esquerda, onde o polegar representa o y positivo, o indicador o z positivo e o resto dos dedos o x positivo. Esse é o sistema de orientação dos eixos que usamos na Unity. Mas existem também o sistema right hand, ou mão direita. Só o que muda aqui é a inversão da mão e, consequentemente, a inversão dos eixos, que agora apontam para o lado contrário. O polegar da mão direita continua y positivo, o indicador agora apontando para o outro lado também z positivo e os outros dedos x positivo. O software de modelagem 3D da Autodesk, o Maya, utiliza esse sistema de orientação right hand. Com certeza, qualquer modelo 3D que você construir no Maya, quando importar para dentro da Unity, vai vir virado ao contrário. Qualquer objeto em 3D costuma ser visualizado como se estivesse construído em uma armação de arames. Com esse tipo de visualização, é possível observar o que é mais importante, que são os cantos do objeto, os quais vamos poder traçar linhas entre eles. Cada um desses pontos tem um trio de coordenadas x, y e z. Neste cubo, por exemplo, nos 8 pontos, cada um deles possui uma coordenada x, y e z. Talvez você esteja percebendo que em formas mais complexas, onde vamos precisar de mais pontos, vai tornar o cálculo mais pesado. Geralmente, para calcular e movimentar todos esses pontos, vamos precisar de cálculos matriciais, e isso vai consumir muito do processador. Os primeiros jogos feitos em espaço tridimensional foram feitos em computadores, mas não conseguiram evoluir. A evolução dos games 3D ocorreu nos videogames. Já os videogames possuíam um processador para controlar todo o hardware e um processador exclusivo para o cálculo gráfico. E é por isso que mesmo nos primeiros games totalmente em 3D, os videogames davam conta do recado. E o mundo dos games era restrito somente aos estúdios com equipamento especializado, que possibilitavam seu desenvolvimento. E longe de ser algo para o resto do mundo. Aqui nesses dois títulos da Sega, o Virtual Race e o Virtual Fighter, notamos que tudo é bem quadrado, e essa é uma regra básica dos games 3D. Quanto menos pontos, mais rápido será para calcular e movimentar os componentes do seu game.
Já no comecinho da década de 90, as coisas começaram a mudar para os PCs. A falta de poder de processamento para cálculos gráficos fez com que a indústria de hardware lançasse uma placa com um processador extra para poder realizar cálculos e jogar o resultado diretamente no monitor de vídeo. Nascem então as primeiras placas aceleradoras de gráficos, as conhecidas GPUs. Bom, agora era preciso escrever os games de forma com que os cálculos fossem direcionados para as GPUs. E o processador da CPU ficava livre para cuidar das suas tarefas de sempre. E também cuidar da inteligência artificial dos games. Isso permitiu muito poder de fogo aos PCs, e começaram a surgir gerações de títulos em 3D para computadores. Mesmo assim, não era tão fácil utilizar placas aceleradoras, e uma empresa chamada Silicon Graphics, que era top de linha em computação gráfica na época, começou a escrever suas bibliotecas de funções para acessar e gerar gráficos em placas gráficas. Não demorou muito para várias outras empresas grandes, como IBM, Microsoft, Apple e muitas outras, se associar e padronizar uma biblioteca inteira de funções gráficas. Nasce então a primeira biblioteca de funções gráficas, a OpenGL, ou Open Graphic Library. Essa biblioteca tem função para tudo, e essas funções permitem criar qualquer tipo de gráfico 3D, sem nem mesmo precisar entender como as placas gráficas funcionam. Bastava apenas usar as funções que são disponibilizadas em formas de API e referenciar as APIs em seu aplicativo. Observe o detalhe, ela se chama Open, justamente por se tratar de uma biblioteca de código aberto. Isso mesmo, é totalmente gratuita e não precisa pagar nada por ela. Esta biblioteca está sempre sendo atualizada e hoje quem cuida dela é o consórcio Khronos. A biblioteca gráfica OpenGL está disponível em qualquer plataforma, Windows, Mac, Linux, Android, Web, ela roda em tudo. Mas a Microsoft aproveitou uma cópia e a aprimorou apenas para ambiente Windows e lançou a DirectX. Se você está se perguntando o que a OpenGL ou a DirectX tem a ver com games, não há outra resposta, tem tudo a ver. Primeiro, graças ao OpenGL ser gratuita, isso permitiu que o mundo dos gráficos pudesse estar disponível para qualquer pessoa. Segundo, ela também permitiu uma geração inteira de pessoas escrevendo games através do uso dessas bibliotecas. Também tornou os games mais velozes. Mas tudo em tecnologia de TI vem com um preço. A OpenGL tem um conjunto de recursos muito extenso e não é tão fácil de aprender a usar tudo. E tudo em 3D ganhou um padrão. E todos devem tratar os objetos 3D seguindo a padronização desse consórcio da OpenGL.